Atenção, foi vídeo. Bom, olá, seu Altair. Você poderia se apresentar pra gente? meu nome é Altair Antunes Guimarães, eu sou o presidente da Associação de Moradores de Vila Autódromo. E qual a relação do senhor, né, com o território? Como é que o senhor chegou até esse momento como representante da Associação da Vila Autódromo? A sua relação com o território, né? Você mora aqui há quanto tempo? Eu aqui moro há 20 anos, mas eu vivi um momento ruim nessa cidade, que era uma época da ditadura, nos anos 60, 65, que foi no governo Carlos Lacerda e Negrão de Lima, né, que fez na cidade do Rio de Janeiro, mais exatamente na zona sul do Rio, uma lavagem social, né? Tirou várias comunidades, como Morro da Catatumba, Ilha das Dragas, Praia do Pinto, e Ilha dos Caiçara, que era a comunidade a qual eu morava, né? Isso eu tinha 14 anos de idade, e eles chegaram de uma hora para outra e disseram que a comunidade tinha que sair. Naquela época existiam uns caminhões da Colurb, chamado Coração de Mãe, que parecia com um trem, tinha umas janelinhas de madeira, né? E assim se deu o processo da remoção da Ilha dos Caiçaras. Nessa época o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos de idade, né? E eu me peguei subindo na estrada do Joá, sem entender para onde eu estaria indo, né? Porque eles falavam na Cidade de Deus. O projeto do Carlos Lacerda, ele dizia que era uma cidade modelo, que era uma cidade boa para todos, né? E eu fiquei me perguntando, né, aos 14 anos, para onde eu iria e se ali seria bom para se viver. Quando eu cheguei na Cidade de Deus, encontrei na Cidade de Deus só os conjuntos da Gabinal, algumas casas construídas. Existia ali na Cidade de Deus um mercado que hoje ele fica mais ou menos ali do lado da Associação de Moradores, ali onde tem a CUFA, que se tornou um mercado popular. E tinha uma padaria chamada Verde Rosa, que ainda existe até hoje, essa padaria, não sei se ainda é com o mesmo nome, e uma outra padaria que era de uma portuguesa do lado, onde fizeram o restaurante popular hoje do governo do estado, né? E não tinha infraestrutura nenhuma, o colégio era precário, tudo era precário. E aí eu discuto muito hoje no processo de remoção essa questão, porque quando você é removido bruscamente de uma comunidade, né, você perde toda a tua identidade, toda a tua identificação com seus companheiros, seus colegas. Quando eu caí dentro da Cidade de Deus, para mim é como se eu estava caindo em lugar nenhum. Aquilo para mim não foi bom, porque os meus colegas, os meus amigos foram afastados, porque nessa divisão muita gente foi para Cordovil, foram para outros locais, né? Então se dividiu tudo isso, né? E aí eu fui, comecei a viver ali na Cidade de Deus, né? Fiquei adulto ali, me casei, tive 3 filhas, né? E quando foi um belo dia, já nesse governo, né, que eu considero, entre aspas, como um governo de ditadura também, né, que só é um governo que disfarça muito bem, mas que na verdade faz as mesmas coisas que o Lacerda fez e o que o Negrão de Lima fazia, que é remover. Eu fui surpreendido com a notícia de que eu tinha que sair da minha casa ali na Cidade de Deus, porque ia passar a linha amarela, o trajeto da linha amarela. Bem, ali eu estava num processo já de separação, consegui ainda ficar uns 2 anos num reassentamento que foi feito, ali bem próximo, né? E por opção eu vim parar aqui na Vila Autódromo. Conheci uma nova pessoa, e essa pessoa tinha uma irmã aqui, eu vim visitar, conheci a Vila Autódromo, né? E comecei a gostar desse lugar, achei um lugar calmo, tranquilo, bom de se viver, né? E aí comecei a tentar ver se conseguia um aluguel, alguma coisa aqui para morar. E nesse meio tempo eu conheci um rapaz lá na Cidade de Deus mesmo, que tinha um terreno aqui, né? E que me fez uma proposta de que eu aterrasse esse terreno dele, em troca de ficar com a metade, que esse terreno dava mais ou menos 1 metro de aterro.
né, para ser colocado numa extensão de 23 metros por 11 de largura. Eu teria que aterrar e ele ficaria com a metade, e eu com a metade. Assim eu fiz, né? Comecei a aterrar o terreno, né, e construí um barraco. Ainda não era uma casa, de pau a pique, porque o terreno ainda era um buraco. Fiquei morando e aterrando esse terreno. Trabalhava no trajeto. Aí, como é que as coisas acontecem? Eu acabei indo trabalhar como carpinteiro na linha amarela, nas passarelas da linha amarela. E aí, com o dinheirinho dali, eu fui aterrando o terreno. E no final eu acabei ficando com o terreno todo, porque eu tinha um chevetezinho. E esse cara me tomou o chevette emprestado para ir ver um negócio de uma padaria, de uma máquina de padaria em Niterói, né? E ele acabou batendo com esse carro. E aí esse carro ficou na mão dele mais de ano, porque eu não tinha jeito de cobrar dele, porque ele tinha sido bastante generoso comigo quando me fez a proposta, né? E ele atendeu às minhas necessidades, que era de morar. E eu não tinha jeito de cobrar esse carro dele. Mas aí, quando foi um dia, eu tomei coragem, porque eu tinha cumprido meu papel, que era de aterrar e ele ficar com uma parte e eu com a outra parte. Eu falei com ele, o nome dele era Patrick. Eu falei: Patrick, como é que a gente vai fazer para resolver a situação do meu carro? Aí ele falou: Altair, eu não tenho jeito. O jeito que tenho para fazer contigo é eu ficar com o carro e tentar recuperar o carro, e você ficar com o terreno todo. E assim aconteceu, né? E aí começa a minha história aqui na Vila Autódromo. Eu fiquei aproximadamente uns 2 anos, né, tentando conhecer aí o território, aí, a comunidade. E por eu já ter passado por esse processo de remoção todo que eu passei no longo da minha vida, eu me interessei em participar da associação. Porque tem companheiros que se interessam de participar de associação de morador na finalidade de conseguir grana, ou na finalidade de sair, conseguir algum cargo político, pleitear alguma coisa dessa forma. A minha necessidade de participar da associação era justamente pelo fato de que eu, à frente da associação, eu estaria com mais respaldo, porque eu tenho aqui, a associação ela é registrada, tem um CNPJ, eu estaria com mais voz para discutir qualquer questão com nossos governantes, que é o que ocorre hoje, né? E aí participei de uma junta governativa em um outro mandato, a qual eu não fui até o final, porque não era bem aquilo que eu queria. Eu queria estar solto para agir, para resolver as coisas, né? E eu tinha que ficar muito preso, dependendo das decisões do outro presidente. Eu como vice não tinha liberdade, e aí eu saí, tirei meu time, né? E fiquei esperando o momento de colocar a chapa. E aí eu coloquei a chapa e venci. E aí eu comecei a trabalhar a permanência da comunidade, porque a gente tem um processo nessa comunidade que ele tem 20 anos, que tramita sem decisão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, e do que eu penso, do que se chama de justiça nesse nosso país, né? Que no meu entendimento não se faz muita justiça quando tem que se fazer. Por que eu digo isso? Porque essa comunidade ela tem um documento que se chama concessão de uso, que o governo do estado deu, que diz que a gente tem que permanecer aqui, que a gente pode morar aqui por um período de 30 anos, que esse governo já é falecido, e eu posso falar o nome dele, que foi o Brizola. Depois, mais na frente, se levantou um novo governo, e esse novo governo tinha os interesses dele, e por algum motivo ele retificou esse documento de 30 para 99 anos. Olha, o governo do estado, que era o proprietário da terra, disse que a gente podia ficar 99 anos aqui, né? E aí começou uma guerra com o município. Na verdade não foi bem assim, né? O Brizola não gostava do governo César Maia, e como a terra era do estado, o Brizola, então, para que a comunidade não fosse removida, titulou a comunidade. Essa titulação inicial por 30 anos foi no primeiro ou no segundo governo do Brizola? Foi em 92. Foi no segundo.
92. E essa titulação que aumentou para 99 anos foi no governo imediatamente seguinte? Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. Isso. E aí, o que acontece? Aí começou as perseguições por conta da prefeitura. Qual foi os argumentos usados na ação que a prefeitura aflorou contra a comunidade? Ela alegava de cara que a gente agredia esteticamente a cidade. Ela transferia para a gente a responsabilidade de fazer. Ela dizia que a gente enfeiava a cidade. Ora, quem tem que fazer qualquer serviço de infraestrutura dentro da comunidade, né, são os órgãos governamentais, que é um município, no caso, que tem a usina de asfalto, né, o Estado com a SEDAI, com a implantação da canalização de água, né, e nada disso aconteceu, né? A gente ficou aí esses anos todos aí, como você pode conferir, né, sem nenhuma infraestrutura dentro da comunidade. E aí veio, é claro que o juiz não entendeu que essa razão era motivo para remover a comunidade. Houve outras alegações, como que era dano ambiental. Ele também dizia para o juiz que a gente poluía a lagoa de Jacarepaguá. Ora, Jacarepaguá, para todo mundo que conhece um pouco de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, sabe que Jacarepaguá nunca teve saneamento básico, né? Isso começou a ser criado no governo Rosinha, governo Garotinho, com a implantação do emissário submarino, e que nem todos os canais, nem todos os rios estão ligados ao emissário. Estão ligados a essa situação que foi criada por eles. É o único lugar que tem um tratamento, que até eu costumo dizer que aquilo foi colocado ali, né, para inglês ver, para turista ver, que é o canal da Cidade de Deus, porque você passa de cima da linha amarela, você consegue observar que tem tratamento no rio. E aí quem olha aquilo, olha como toda a cidade do Rio de Janeiro sendo tratado a questão do meio ambiente. E que na verdade aquilo ali é uma grande mentira, só é aquele rio que é tratado, e nós temos vários canais que desembocam na lagoa de Jacarepaguá, que passa jogando material in natura dentro da lagoa, né? Então aquilo ali eu costumo dizer que é só para inglês ver, né? E essas acusações foram feitas, e no longo do tempo, né, das negociações, já isso fora da ação, em algumas conversas que eu tive com o nosso prefeito, ele disse para mim que nós tínhamos que sair daqui porque era uma exigência do COI, né? Que a gente estava no perímetro de segurança. Ele quis dizer que a gente oferecia a Rio as delegações que passariam por aqui. E eu achei um baita de um preconceito, porque quando ele se relacionava à comunidade, ele não colocava as edificações que tem em volta, no entorno da comunidade, quais são os prédios, e até argumentei com ele a questão de que os prédios ofereciam muito mais risco do que a própria comunidade, porque até onde eu sei, o nosso país não tinha nunca sofreu nenhum atentado com nenhuma entidade política ou de lugar nenhum de fora do nosso país, né? E até onde eu entendi e conhecia, essas coisas ocorriam sempre de cima de algum prédio, né, com um rifle de alto alcance, dessa forma, né? E que eu não entendia por que a gente estava num perímetro de segurança. Mas eu pude perceber que a vida toda ele arrumava situações para tentar justificar a questão da remoção da Vila Autódromo, né? Para nos tirar daqui. No meu entendimento, desde que eu fiquei à frente dessa associação, eu pude entender que a questão nossa aqui não era questão de dano estético, não era questão de agressão ao meio ambiente, não era questão de perímetro de segurança, mas sim o interesse da especulação imobiliária nesta área da Barra da Tijuca, né? O que ocorre? Todas essas edificações aí em volta da nossa comunidade, ela se desvaloriza. Não deveria acontecer isso, mas ela se desvaloriza quando se tem uma comunidade em volta e no entorno dela, né? Você pode perceber que no Pavãozinho, os apartamentos que em volta do Pavãozinho existiam antes da pacificação, é por isso que eu acho que aconteceu a pacificação, eles não tinham quase valor nenhum, e hoje o valor foi lá para cima, né? Então, eles vão construir, depois dos megas eventos aí, 27 dias, 30 dias de jogos, né?
e que não justifica a remoção. Eu acho que nada justifica a remoção, né? Porque aí, quando se fala em remoção, se mexe com vida, se mexe com o ser humano, né? E não deveria ser dessa forma. Eles vão construir prédios e apartamentos até 2030 aí. E aí isso justifica a remoção da minha comunidade. Porque o cara que vai fazer investimentos do lado do muro do autódromo, onde vai acontecer os jogos, ele não quer construir, né, com certeza disse para o prefeito: olha, prefeito, a gente vamos fazer aí todos os investimentos que tiverem que ser feitos aí com a questão dos jogos, mas em contrapartida aquela comunidade tem que sair dali, porque a gente vai fazer um empreendimento e vai se gastar muito dinheiro. E é claro que eu quero esse dinheiro com lucro, e se eu tiver uma comunidade em volta, certamente esse lucro vai ficar lá embaixo. E assim, eu acredito que essas empreiteiras, né, que eu me sinto bastante à vontade para dizer o nome delas, que é a Andrade Gutierrez, o Debrecht e a Carvalho Rocha, que se formam o consórcio Rio Mais, né, que é uma empresa que está tocando as obras aí. Então, isso me leva a crer, né, que hoje na cidade do Rio de Janeiro, me parece que a gente tem um governante que está fazendo muito mais do que o Lacerda e do que o Negrão de Lima fez, que é o processo de limpeza, de remoção nessa cidade. Isso não pode acontecer. E por isso que quando a gente conversou antes dessa gravação, eu tive a preocupação de perguntar de que forma esse vídeo seria divulgado, porque eu tenho muito interesse de que a sociedade, que os jovens desse país se politize, se informe bastante do que acontece, porque nós temos uma mídia perversa, nós temos uma mídia que não coloca nada, ela só coloca o que interessa os governantes. Quando ela coloca alguma matéria em relação à comunidade carente, ela sempre te coloca como invasor, como que você não deveria estar ali, porque você está agredindo o meio ambiente, né? E isso não pode acontecer mais nessa cidade, até porque eu costumo dizer que eu estou com 59 anos de idade e ao longo da minha vida toda foi trabalhando para fazer essa cidade crescer, né, e para ajudar a enriquecer alguns desses picaretas que tem a grana concentrada na mão deles, né? E que a maioria dessa parcela trabalhadora tem uma vida quase que miserável, né? Enquanto esses caras estão com esse dinheiro todo na mão aí, né? E às vezes, e até vou falar um pouco da questão política aí, nesse caso, que tem muita gente que está satisfeito com o governo Dilma e teve satisfeito com o governo Lula. Eu fui um dos caras que votei nos 3 mandatos do Lula. E aí você me perdoa, que é do governo federal, e eu vou falar. Você me perdoa, certo? Não precisa perdoar, não, é para isso mesmo. Eu tive uma grande decepção. Quando eu votei no Lula, nas 3 passagens dele, uma que não foi eleita e as 2 que foi, eu votei com a esperança de que se houvesse uma grande mudança nesse país, né? E que na verdade não houve, o que houve foi uma grande roubalheira, né? E que esse dinheiro podia estar na saúde, podia estar na educação, podia estar em vários lugares, setor da sociedade, que não foi para o bolso desse picareta sem vergonha que no governo dele, né, passou. E eu não quero dizer aqui que eu queria melhorar, ficar rico, mas eu queria não ter que trabalhar em 2 empregos para ter um carro popular, como eu fiz. Eu tenho 2 empregos, eu trabalho de noite, trabalho de dia para até conseguir. Então eu não vejo melhor. Melhor de quê? Melhor porque eu passei a comer melhor, porque eu pude comprar uma televisão, porque ela ficou mais barata. Isso não é uma melhora de vida, eu não entendo isso como melhora de vida, né? Eu entendo como uma melhora de vida se eu tivesse conseguindo um bom emprego, e tivesse um bom salário e que pudesse ter uma vida confortável com a minha família e não ter que trabalhar muito para ter isso tudo, né? Então eu não considero esses governos como ter sido um governo bom. Foi talvez um pouquinho melhor do que os outros, foi, mas o que eles fizeram outros para se manter no poder, fariam também. Isso você não tenha nem dúvida, que fariam, certo? E o meu sentimento, na verdade, é que eu não culpo muito, às vezes, tanto os governos, mas sim a nós mesmos. Porque nós acabamos sempre colocando esses caras de volta no mesmo lugar, e a gente nunca troca as figurinhas.
Quando a gente começar a pensar e a votar com consciência, eu tenho certeza que a gente consegue uma grande virada, uma grande mudança nesse país. Eu estou aí, continuo brigando pela comunidade, eu não aceito a remoção de hipótese nenhuma. Tive algumas reuniões com o prefeito, bem recentemente tive uma com ele, a qual a gente discute a permanência da comunidade, E é isso, a gente não vai desistir. A gente fez uma manifestação há bem pouco tempo, uma passeata, a gente vai trabalhando das formas que a gente pode. A gente tá, graças a Deus, a gente conseguiu, com a ajuda dos companheiros de militância, a gente conseguiu bastante pessoas para nos apoiar. A gente está aí bem organizado em relação à defesa da comunidade, e eu espero, sinceramente, e aí voltando novamente no judiciário, que o judiciário cumpra o seu papel, que é o papel de justiça. Até porque eu não quero nem falar no título de 99 anos. Eu tenho que falar do direito à terra, do direito a morar, que isso é inviolável, isso é sagrado. Essa comunidade, ela é uma terra do governo, mas se não fosse, ela caberia por 5 anos o uso campeão. Então eu não precisaria nem falar na questão da titularização para ter direito a essas terras aqui, que já existe há 40 anos assentada, e consolidada. E aí eu acho que a gente tem que ficar aqui, a gente tem que continuar morando aqui, e a gente vai estar sempre lutando para que isso aconteça, e espero que o judiciário decida a nosso favor. E às vezes eu costumo dizer, quando eu sou entrevistado por algum jornalista, alguma coisa, é claro que eles nunca colocam isso na mídia, eles sempre, os editores tiram isso, porque não interessa colocar isso. Eu costumo dizer que qualquer juiz de início de carreira, não precisa ser um juiz ali conhecedor, muito conhecedor dos direitos sociais, dos direitos humanos, não. Mas qualquer juiz ia entender isso, que a gente tem direito a essas terras. E aí, meu desconforto é de que você ter 20 anos com um processo sendo empurrado com a barriga, sem nenhuma decisão favorável para a comunidade. Eu não digo favorável ao governo, não, porque se fosse favorável ao governo, seria uma grande covardia nesse país. Mais uma das covardias desse país, porque qualquer um juiz ia entender que por direito essas terras são nossas. Até porque a gente já está aqui há 40 anos, por a gente ter construído com nossos esforços, com o nosso dinheiro, essas casinhas aqui na Vila Autódromo, a gente não tem interesse. As propostas que é feita pelo governo municipal proposta de apartamento da Minha Casa e Minha Vida. E aí eu volto novamente no governo federal, que não deveria se prestar esse papel. O dinheiro da Minha Casa e Minha Vida, os investimentos, deveria ser feito para os déficits que existem na cidade do Rio de Janeiro, e que não são poucos, e que a Casa e Minha Vida, o governo Dilma não vai suprir. E ainda mais investindo dinheiro na mão do nosso prefeito, para se remover e colocar na Minha Casa e Minha Vida, que é o morar carioca, que é tudo uma coisa só. Então, é uma outra falta de compromisso do governo federal, de investigação do dinheiro público, que esse dinheiro não deveria servir para isso. Esse dinheiro deveria servir para fazer casa e construir casa, para suprir o déficit da cidade do Rio de Janeiro, não para desapropriar. Solta aí. Foi vídeo. Ok. Seu Altair, como é que o senhor... Qual o início da história da Vila Autódromo? Como é que ela se constitui? Bom, eu moro nessa comunidade há 20 anos. Essa comunidade existe há 40, mas eu conheço o histórico dela. Por estar à frente da associação, tenho a obrigação de conhecer. O que acontece? Essa comunidade, ela é comunidade de pescadores. Por isso que ela é a Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo. O nome da associação é esse. Por quê? Porque quando a comunidade se iniciou, ela se iniciou em volta da beira da lagoa com pescadores. Já teve uma colônia de pesca aqui em volta da lagoa. E aí começou a construção do autódromo. E aí veio o trabalhador
porque morava longe, né? Veio morar aqui nessa comunidade, pessoal do Rio Centro, pessoal da época do metrô. Alguns governos trouxe algumas comunidades para aqui também, inclusive o Brizola, se eu não estou muito enganado. Trouxe pessoas do Cardoso Fonte, de uma comunidade onde passaria a pista ali, né, para aqui, para Vila Autório. Trouxe alguns moradores também da área da Restinga, né, para aqui, para essa comunidade. Teve algumas remoções na época do Brizola ali e foi trazido para aqui, para essa área. Então a comunidade surgiu daí, né, dos inícios dessas obras, né, e aí começou a disputa pela terra aí entre os governos e a própria comunidade, né? E a gente continua nessa luta aí, mas a comunidade se iniciou dessa forma. Tem alguns autores, né, alguns até jornalistas, né, que dizem que a gente está vivendo na época da cidade de negócio, né? Cidade de negócios onde a esfera pública está cada vez mais movida por interesses privados, né? Como é que o senhor vê isso a partir da experiência como militante da Vila Autódromo? Olha, mas eu vejo que, eu entendo o seguinte, eu acho que a nossa escala não pode ser mercadoria, não pode ser negociada, né? O que eu vejo nisso tudo aí é a cobiça e a ganância pelo dinheiro, pelo capital. Não tem outra explicação, né? Porque um bom governo, né, se ele não tivesse os interesses do capital e da especulação, ele não faria a remoção forçada ou tentaria fazer nenhuma remoção forçada em nenhuma comunidade. Porque politicamente ele perde muito com isso no longo do tempo. Eu, se eu fosse um governante, eu pensaria muito bem nisso. Porque tem situações, né, que se desapropria e que o governo se sai bem. Porque, de repente, vai machucar aí 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, mas vai melhorar a vida de 1 milhão. Né? Mas tem situações que não. Tem algumas comunidades aqui com irmã vizinha nossas que foram removidos em nome de uma Olimpíada, em nome de uma Transcarioca ou uma Transoeste, que não tinha nada a ver, né, com a passagem dessas vias. Foi removida justamente porque estava ao lado de um shopping. Porra, a Vila Harmonia, por exemplo, vou citar o nome, Restinga, parte da Restinga. A Restinga eu nem digo nada, porque a Restinga talvez eles até precisassem de remover a frente da rua ali. Mas a Vila Harmonia não tinha necessidade, passou mais de 20 metros a Transcarioca da Vila Harmonia. Então era simplesmente porque estava perto de um grande terreno de algum especulador, né, que é um terreno vasto em frente dessa comunidade, onde existia essa comunidade, e o shopping. Então é isso que não pode acontecer na nossa cidade, é isso que nosso jovem, né, tem que começar a se politizar, aprender a entender que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. A gente só luta pelos nossos direitos quando a gente passa a entender qual é o processo, né, do que acontece na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí eu volto a dizer também, a gente talvez não tenha tantas essas informações, não se politiza tanto por falta de informação, porque nós não temos uma mídia que tem esse interesse de fazer isso, né? E eu penso dessa maneira, nessa questão aí dessas empreiteiras, desses grandes empresários do ramo da construção civil, está envolvido aí na questão aí da política aí, e os políticos envolvidos com eles. Eu penso assim. Para todas as pessoas que nós entrevistamos, nós fizemos essa pergunta, né? Que é o seguinte: como militante, o senhor já se sentiu alguma vez ameaçado na sua atuação, na sua comunidade ou em qualquer situação que seja pela sua militância? Você já se sentiu ameaçado? Eu nunca me senti ameaçado, porque nós conseguimos dar bastante visibilidade a essa comunidade. Talvez pudesse ser se a gente não tivesse conseguido fazer dessa forma. Então se tornou muito público. Então qualquer coisa, qualquer tipo de ameaça ou qualquer acontecimento que possa vir a me acontecer, certamente alguém vai responder por isso. Todas as vezes que eu dou entrevista eu deixo isso bastante claro, que eu tenho uma vida regrada, que eu sou um trabalhador e que eu faço é lutar pelos meus direitos. E se alguma coisa de ruim me acontecer, pode ter certeza de investigar que pode ter alguém no governo por trás disso. Eu sempre faço questão de frisar isso em algumas entrevistas que eu faço, porque de fato a gente incomoda, a gente é uma pedra no calcanhar desse cara, né? Eu, por exemplo, saio de madrugada para trabalhar,
né? Tenho preocupação, só olhando para todo lado, né? Mas eu acredito muito de que a gente conseguiu dar bastante visibilidade, tornar isso bastante público. Pelo menos eu, como presidente, dona Jane, né, a gente que está ao lado dessa associação aqui, trabalhando por essa associação, graças a Deus conseguimos fazer isso. Aqueles que não conseguem colocar para a sociedade, não conseguem se comunicar muito com algumas outras militâncias, não conseguem tornar muito isso público, eu acredito até que pode ser ameaçador. Para mim, eu não acredito que seja, não. Porque para eles fazerem isso, eles têm que pensar no que pode vir a acontecer também, nas investigações que vão vir a sofrer. O que para o senhor é um território saudável? O que é uma cidade saudável? Olha, um território saudável, no meu entendimento, é um território onde você pode ter saneamento, né? Porque um lugar insalubre, né? É um lugar que não tem nada a ver com a saúde. E quando você não tem saneamento, quando você não tem pavimentação, quando você não pode ser um território saudável, não pode ser uma coisa saudável. Se você me perguntar, a minha comunidade é muito boa, a gente não tem nenhum índice de tuberculose, porque a gente tem uma área muito aberta. Não é uma área fechada, porque isso acontece quando é uma área fechada, mas a gente tem pode acontecer outros tipos de doença por conta disso, né? Porque a gente não tem nada, o que a gente tem aqui é dado pelo governo. A única coisa que a gente tem dado pelo governo aqui, eu não pago, mas algumas outras pessoas devem pagar, é a Colurb trabalhando, retirando lixo. Porque mais nada, tudo que a gente tem aqui é pago. A gente tem que pagar, que é a luz, que é o telefone, né? Mas o resto, nada trazido pelo governo. Até porque nem escola. Até porque não tem nenhum interesse. Você vê, eles têm, a minha comunidade tem importância no momento político para eles? Tem, na hora do voto. Mas no longo dos anos, não tem. Por quê? Porque é uma comunidade pequena. Ela não tem o porte que a Rocinha, que o Morro do Alemão tem, e que vai eleger uma cambada de uma só vez. Vai puxar um monte de deputado, um monte de senador, um monte de gente de uma vez só. Então eles têm o interesse de fazer investimento nessas comunidades, né? Porque traz algum resultado para eles. Mas as comunidades como a minha, né? E aí onde eles ainda têm o interesse de remover por conta do dinheiro, a gente não tem nada disso. E aí é prejudicial à saúde. Suane, vamos cortar agora, vamos fazer o plano. Foi. Atenção. Foi vídeo. Ação. Seu Altair, o senhor, antes da entrevista, falou para mim que um dos motivos que o senhor achava importante participar do filme era pensando nos mais jovens, né? Eu faço uma pergunta para o senhor, né? Que como é que foi a história do Altair mais jovem aprendendo e vindo com a militância, aprendendo a ser militante? O que trouxe o senhor para a luta? Né, assim, e quais foram os seus principais professores, né, nessa caminhada? Olha, quando eu cito a questão da gente levar isso para os mais jovens, foi justamente porque quando eu era mais jovem, eu não tinha essa vontade de fazer essa luta. Eu comecei a fazer essa luta já no governo do César Maia. Por quê? Porque eu já tinha passado pelas remoções, então eu já estava ali um pouco calejado de ser removido, né? E aí, quando houve a desapropriação da linha amarela para o outro lado da Cidade de Deus, do outro lado da linha amarela, o prefeito quis entregar os embriões lá, no caso os duplex, sem laje e sem escada. E aí eu comecei a participar de um núcleo chamado Comocid. Comocid era um núcleo que algumas pessoas trabalhavam essas questões, né, para brigar pelo direito da moradia, por direito de tudo que você tivesse necessidade dentro da Cidade de Deus, que era formado pela Crionice, né, que morou na Cidade de Deus também, pelo deputado Edson Santos, né?
Não, o Almir Paulo já foi em outra situação. O Almir Paulo já não foi nesse momento. Foi Pablito, Crionice e o Edson Santos. Eles formavam o Comocid e a gente começou a lutar ali pela questão dessas lajes ser colocada pelo prefeito, né, e essa escada ser dada pela prefeitura, né. E isso no período dos 2 anos que eu fiquei ainda dentro da Cidade de Deus, né. E aí eu comecei a ter interesse pela luta ali, e eu acho, por isso que eu tenho essa vontade que essas coisas sejam levadas para o jovem, por conta disso, porque se eu tivesse lá atrás algum professor, ou alguém mesmo que fizesse e que me levasse para o caminho, como fui levado pelo Comocid na época, né, a conhecer os meus direitos, a me politizar, a entender melhor de que nessa cidade você só consegue as coisas se você reivindicar, se você lutar, né, eu não teria começado tão tarde, né, talvez eu não tivesse nem passado pelas situações que eu passei, né, e foi assim que eu comecei e estou até hoje. E eu tenho uma garotinha que eu adotei quando tinha 1 ano, e que todas as reuniões que eu participo ela mesmo faz questão agora. Quando começou meio contrariada, mas hoje ela está em todas as reuniões que eu estou. Eu tive uma reunião com o prefeito na sexta-feira agora, que ela estava lá, no meio. Eu levo para ela se politizar, ela começar a entender que é fazendo uma luta que ela vai conseguir algumas coisas nessa cidade, nesse país. Porque se ela ficar de braço cruzado esperando a banda passar, ela vai ser atropelada, né? E é assim que a gente toca e está lutando. A banda passa. É verdade. E deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. Assim, mais profundamente, aí é uma pergunta bastante pessoal, né? O que move o Altair na luta? Ou seja, Gravando, última pergunta. Seu Altair, então o que move o senhor nessa luta, né? O que está por trás, como chama pessoal mesmo, assim, o que o senhor busca na luta da Vila Autódromo, né? Olha, eu busco na luta da Vila Autódromo o direito à cidade, né, o direito de poder morar. A minha luta, a minha vinda e a minha permanência na Associação de Morador não tem outro propósito. O propósito é esse, o propósito é de fazer com que essa comunidade permaneça, não só essa, mas como todas as outras que passam pelo processo de remoção na cidade do Rio de Janeiro, que não são poucas. As que já foram removidas, a gente não tem mais como reverter a situação, mas a gente pode lutar por as que estão para ser removidas. Então é isso que me dá força e que me faz continuar a tocar essa luta, entendeu? Eu acho que a cidade ela não pode ser partida, a cidade tem que ser de todos. Eu não quero acreditar que por conta de 27 dias de jogos, de Olimpíada, se mexa com a história, com a vida das pessoas por conta disso. Tem que ter espaço e lugar para tudo, para todos, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, né? Eu não acho que seja justo se remover por conta de nada. Não. Terminou.